Capítulo 6. O nível de arbitrariedades cometidas desde os primórdios da antiguidade foi indescritível. O tratamento dos problemas mentais, as soluções, não passavam de rituais tribais. Durante essas milhares de anos, os pacientes foram submetidos aos mais diferentes tratamentos, muitos até desumanos. Hipócrates foi quem primeiro tentou racionalizar a questão, propondo que os lunáticos sofriam de alguns problemas do cérebro. Que me importa, Hipócrates? Vitória falou baixinho para si mesma. Mais tarde, a igreja tomou para si essa questão. Querida Vitória, se estivesse na Idade Média, sua psicose seria vista como uma batalha entre o bem e o mal, e você seria exorcizada sem descanso até a morte. Provavelmente lhe caberia fogueira, mas mais depressa ainda, uma pegarreada divertida, como Joana d'Arc. A noite tinha caído e o céu, a pequena parte de céu que Vitória podia contemplar, estava cheio de estrelas. As amarras que Vitória havia julgado não poder suportar por mais um minuto estavam menos incômodas. Ela ajeitou o corpo o melhor que podia debaixo da manta. As dores musculares estavam amortecidas. Teria tomado um analgésico também? A sensação dolorosa, excruciante, diminuíra a um limiar suportável. Quanto à mente, ela estava um pouquinho embotada. Ainda está sentindo raiva? Indagou o Dr. Miller, esticando a própria cabeça para perto da cabeça de Vitória. Vitória puxou a cabeça para mais longe possível e desviou os olhos para a janela. Não respondeu. Ele continuava sentado ali. Não tinha mais o que fazer? Me responda, senhorita de Angerville, exigiu o médico. O remédio não vai fazer você dormir, pelo menos não enquanto estivermos conversando. Não tente se esquivar. Então, está com raiva? Sim, Vitória respondeu com azedume, alguns tons acima do normal e sem voltar o rosto. Sim, estou com raiva. Para quem há pouco mais de 15 ou 20 minutos estava prestes a rasgar o pescoço do médico a dentadas, se pudesse, a resposta da paciente soava branda. O Dr. Miller mantinha seu bloco de anotações de capa dura sobre a mesinha de cabeceira de Vitória e fazia anotações. Falando mais pausadamente, diminuição da agitação psicomotora consciente, escreveu ele em sua letra rebuscada e inclinada demais. Está com sono? Não. Dessa vez Vitória virou o olhar para Ralph Miller. Devagar. Os olhos dela faiscaram um pouco. Ainda queimava neles aquela chama de puro ódio. Entretanto, não parecia mais tão destrutiva e violenta. E não que ele fosse soltá-la daquela cama, o Dr. Miller escreveu. Diminuição leve da agressividade. Tem certeza de que não está com sono? Ele repetiu. Como posso estar com sono se o senhor ainda está aqui e não para de falar? Não era totalmente verdade. Vitória podia perceber, sim, uma leve sonolência, mas que era muito diferente da sedação. A sedação derrubava em minutos, causava um torpor contra o qual não se podia lutar. Já aquele estado de espírito era como estar flutuando numa nuvem bem fofa. Era calmo. E quanto às dores no corpo, continuou o médico. O senhor causou boa parte delas. Não consegue adivinhar? De 1 a 10, sendo 10 a pior dor que sentiu na vida. Quanto suas dores a incomodam agora? O
corpo estava massacrado pela força contínua contra as amarras, pelas contorções violentas ao lutar contra os brutamontes, por ser deixada na mesma posição por praticamente 2 dias. A dor nas costelas tinha sido bem forte quando a mulher assassina a atacou e continuava doendo a cada vez que ela se mexia ou inspirava fundo. O supercílio aberto, os pontos cirúrgicos, o hematoma no lado esquerdo do rosto que ela não tinha visto, mas imaginava, os inúmeros cortes e arranhões, a dor de cabeça, mas a pior dor de todas, a pior dor tinha sido aquela pinça. Ela sentiu os músculos do maxilar e da mandíbula se contraírem. Aquilo precisava ter troco. Vitória não sabia como nem quando, mas ela ia devolver o favor. Ia causar uma dor inimaginável naquele indivíduo monstro, fantasiado de médico. Naquele momento, Vitória não tinha intenção de ajudar o Dr. Miller em sua dedicação clínica. Por isso mentiu. Não tenho muita dor. De 1 a 10, 2. Mentira pura. As dores variavam de intensidade. Naquele momento, o curativo no seio ainda queimava pela asepsia realizada. Mas não demais. A coluna lombar estava ressentida, bem como o pescoço. O Dr. Miller não deu mostras de desagrado. Ele não estava acreditando 100% na jovem. A velocidade dos efeitos variava de paciente para paciente e ele teria que verificar isso depois de outra maneira. E anotou: dores 2. Quanto a Vitória, para ser sincera com ela mesma, agora que ele estava perguntando, Vitória se moveu devagarinho, uma leve elevação do quadril, um pequeno movimento do tórax. Se parasse para avaliar, as dores continuavam ali, mas um pouquinho amortecidas, menos incomodativas. Ela reagia com desdém. Deve ser um efeito placebo. A mente de Vitória preferiu escolher aquela alternativa. Jamais iria dar pontos extras ou estrelinhas para o Dr. Miller por trabalho bem feito. A jovem, já aos 11 anos, entendia que a água com açúcar que a avó preparava quando ela se machucava e ficava aos berros não fazia realmente efeito. O lençol embebido em álcool que era colocado em seu pescoço à noite para aliviar as dores da garganta, isso também era placebo. A inalação do vapor que saía de um copo com água fervente e mentol, a cabeça de Vitória coberta com uma toalha, aquilo adiantava por algum tempo. Era o suficiente apenas para Vitória conseguir dormir. Mas depois, a tosse e o nariz entupido voltavam. A menina acordava com a garganta seca e doída por dormir com a boca aberta, ou a tosse irritava e sem fim a acordava. A avó ou sua mãe preparavam nova inalação, traziam balas de menta para a tosse e assim eram curados os resfriados de Vitória. Na verdade, era o cuidado, o amor, o mimo. E isso é que tinha efeito. O Dr. Miller, olhos cravados em Vitória, tentava acompanhar os pensamentos dela. Para saber como estava, tinha que mantê-la falando, pelo menos a cada 10 ou 15 minutos. A ação da medicação era muito rápida e a dosagem fora alta. Você é minha paciente preferida, sabia disso? Vitória fez uma careta de raiva e se virou para a janela, outra vez. O Dr. Miller achou que ela reagiu bem à provocação. Não xingou, não deu uma resposta atravessada.
Vamos aproveitar o tempo e conversar. Por que o senhor não vai embora? Tom de voz normal, mais um sinal de que os transtornos de afetividade estavam diferentes. Bem, ele não ia a lugar algum. Não sem antes realizar uma observação completa e o mais aguçada possível da paciente ao tomar a primeira dosagem de clorpromazina. Vamos conversar, sim. Como eu disse antes, acredito que seu diagnóstico é de esquizofrenia aguda, do tipo paranoide. Psicótica e paranoica. A boa notícia é que o seu tipo de esquizofrenia tem bom prognóstico e classifiquei como paranoide em função de seus delírios bizarros que não condizem com processos básicos de lógicas de pensamento. Como é o caso de toda aquela conspiração soviética da qual seu pai faz parte. Eles quase me mataram, Vitória disse, a voz abafada. Vê? Você realmente acredita nisso. É claro, eu vi tudo. Ela não tinha vontade de explicar mais nada. Magnífico! Ele bateu a ponta da caneta cara no caderno. Esse tipo de delírio em que o paciente se sente perseguido ou tem sensação de grandeza, afinal você estava sendo caçada por soviéticos, é um sinal clássico da doença. Ele anotou mais coisas no caderno. Transtornos de pensamento presentes, alucinações presentes, crítica não preservada. As vozes. Continuou. Continua ouvindo? De novo, Vitória não quis ajudar. E não queria falar naquele assunto porque era simplesmente apavorante. Ela estremeceu de leve. A gárgula. Sim, ela tinha ouvido a gárgula. Não ouço nenhuma voz. Não mesmo? Estou falando daquela voz que a punha em pânico e causava um ataque de ansiedade. Aquela espécie de monstro. Vitória interrompeu o doutor. Não vejo nenhum monstro além do senhor, doutor. Seu sarcasmo é contagiante. O sorriso do Dr. Miller também foi sarcástico. Sabe, temos mais em comum do que você pensa, garotinha. Se acha que eu maltrato pessoas e posso até causar sua morte, deveria se olhar no espelho. Vitória se imaginou arremessando o cadáver do Dr. Miller dentro do gavetão, arremessando o álcool no corpo do Dr. Miller e depois riscando um fósforo. Ainda melhor se ele já estivesse dentro do gavetão do necrotério. Ela faria um churrasco do Dr. Miller e distribuiria a carne aos cachorros de rua. A ideia era tão bizarra que ela quase deu uma risada. Eu estaria fazendo um favor ao mundo se o matasse, doutor. Já o senhor? Todo o avanço requer sacrifícios. Avanços médicos requerem sacrifícios. Silêncio. Enquanto o doutor escrevia, Vitória deixou a mente devagar. Bom, Dr. Miller tinha se permitido refletir um pouco, alguns minutos. O prognóstico da sua psicose pode ser melhor do que o de outras formas de esquizofrenia. Mas nunca se sabe, certo? Já que estamos lidando com uma doença mental em que a pessoa perde o contato com a realidade, crônica, incurável e mais debilitante a cada surto. Por isso, o tratamento adequado é tão importante. Vitória manteve o silêncio. Mais um Oscar para Ralph Miller. Ele não se importava realmente, não mesmo. O Dr. Miller puxou a cadeira para mais perto da cama. Vitória imediatamente puxou o quadril para longe, ficando com o corpo desalinhado. Mas assim era melhor. Quanto mais longe, melhor. No caderno, a anotação do horário ia sendo feita a cada vez que ele anotava a evolução. 30 minutos
pós-medicação, praticamente sem agitação psicomotora, efeito calmante mediano. A despeito dos subtipos, a esquizofrenia é sempre devastadora. Ele disse sem expressar qualquer emoção. Você é esquizofrênica, mas não entende isso, nem aceita, porque esquizofrênicos como você sofrem de grave desconexão entre o pensamento e as emoções, e entre o pensamento e os comportamentos. É essa desorganização do estado mental que conduz à perda da percepção da realidade. Entretanto, o psicótico não percebe que isso aconteceu. Ele delira e alucina, mas para ele isso é a pura verdade. Quando você ouve vozes ou vê coisas que não existem, está tendo uma alucinação auditiva ou visual, ou seja, uma percepção errada do mundo à sua volta. Quanto aos delírios, são transtornos do conteúdo do pensamento, criando convicções irrevogáveis, porém falsas. Para você é real, eu sei. Assumir que seu pai é um espião, apesar de claras evidências contrárias, já que ele é um comerciante de sapatos, é um dos seus delírios. Na psicose, o verdadeiro delírio não tem conteúdo plausível. Só é plausível para você. A concatenação de ideias é errônea. Os pensamentos se desorganizam e os discursos perdem a lógica. O que... Eu não perdi a lógica, reclamou Vitória. Ela mordeu de leve o lábio. Não importava realmente. Não importava o que ele achava. Ah, sim, não perdeu a lógica. Ralph Miller passou a mão pela barba e ignorou o comentário dela. Como eu ia dizendo, os discursos perdem sim a lógica, o que leva aos comportamentos caóticos e bizarros que você vem apresentando. Não tenho um comportamento caótico nem bizarro. Reajo como qualquer pessoa ao ser tratada como estou sendo tratada. A loucura seria se eu não reagisse. Sei, mas vou explicar mesmo assim. É importante que o paciente saiba com o que está lidando, para ser o mais positivo possível. O estado psicótico se manifesta por agitação, agressividade, impulsividade. Parece-lhe familiar? Ele sorriu. O show de gritaria histérica, contorcionismo frenético e agitação psicomotora que você nos mostrou há 2 dias, quando foi devolvida a Waverly Hills, disso Vitória não se lembrava. Provavelmente tinha se esquecido. E em diversos outros momentos durante sua primeira estada. Isso não é normal. Pessoas normais podem se indignar, podem falar alto, podem discutir e até brigar. Mas o que você nos mostra vai muito além. É patológico. Isso sem falar na sua fuga. Saiu no meio de uma noite gelada, a pé por aí, num uniforme de hospício, ao invés de se submeter ao tratamento para melhorar. Muita lógica, realmente. Eu não estava recebendo tratamento nenhum, murmurou Vitória entre dentes. O supercílio com pontos, a têmpora e parte da face esquerda inchados tornavam o rosto dela assustador. E é você que julga isso? O que você sabe sobre tratamentos? Quem avalia isso sou eu e, para mim, o seu comportamento tem os sintomas característicos da loucura. Você ainda está em inegável surto psicótico. Tive tempo para observar. É você que não consegue perceber. Eu entrei nesse sanatório apenas para fazer exames. Sim, a observação contínua do seu comportamento é o exame. A sedação é o alívio que lhe damos quando não consegue lidar com as frustrações e emoções negativas. Ser jogada no necrotério é apenas porque apresentei emoções negativas? Frustrações? Ela foi levemente irônica.
Às vezes, cara Vitória, as pacientes precisam voltar a entender como o mundo funciona e quem é que manda nele. Pode não parecer, mas é para o seu bem. Quanto antes aceitar o seu lugar na sociedade, um passo mais perto de poder retornar a ela. O Dr. Miller sabia que Vitória de Underville não voltaria ao convívio da sociedade. Mas ele não iria dizer isso, não agora. Você deve ficar aqui até que eu lhe dê alta e que seus pais venham buscá-la. Precisa entender isso e não achar que uma fuga é mais coerente, talvez na sua própria lógica. Vitória estava ficando cansada de bater boca, cansada de falar, argumentar. Então, apenas pensou consigo mesma. É totalmente coerente fugir quando você é jogada dentro de uma gaveta de necrotério. É totalmente coerente berrar até cair morta. Sabia que até bem pouco tempo o termo usado para a sua doença era demência precoce? Por um instante, o ar paternal foi substituído por aquele olhar malévolo que Vitória já conhecia. Olhos estreitados, a boca num sorriso cruel. Você tem o privilégio de ser tratada e minimizar os impactos da doença, ou, pelo menos, retardá-los. Vitória olhava de novo para o lado. Fechou os olhos. Se ao menos ele fosse embora. Mas não se assuste. O Dr. Miller fez uma pausa dramática. A evolução da esquizofrenia pode ser muito sofrida e degradante, como já disse, mas nem tudo está perdido. Vamos fazer o possível para que você consiga melhorar, ao invés de, pouco a pouco, você deixar de ser você. Como assim? A voz meio baixa e os olhos de Vitória continuaram fechados. Está com sono? Não. Não mesmo? Não. Bem, os tipos mais graves de esquizofrenia são os mais raros, mas cursam com uma evolução pior. Já a esquizofrenia simples se mostra como uma psicose mais branda, com menos alucinações, ilusões e desorganização do pensamento. Eu creio que você esteja num nível intermediário, o que quer dizer que sua vida pode vir a ser pobre em expressão e experiência emocional, bem como determinação e impulso social. Você poderia não ter mais respostas afetivas em relação às pessoas e ao mundo. Todas as suas motivações pessoais desapareceriam. Os planos que um dia você fez se perderiam no meio do nada. Vitória não compreendia o que o Dr. Miller ganhava em falar daquele jeito. Aquele furor, um vulcão interno borbulhava nela. Mas agora menos. Havia outra sensação que vinha por baixo. Medo. E ainda mais profundo, mas cavando espaço para a superfície. Indiferença. De onde vinha a indiferença que crescia? Vitória não perdeu tempo tentando entender. Não iria sair daquele sanatório tão cedo. Estava mesmo totalmente nas mãos do Dr. Miller. Você progressivamente poderá perder a capacidade de raciocínio, de memória. O discurso desordenado que você mostra agora, ele enfatizou o termo desordenado. Evoluiria para a pobreza de conteúdo ou uma completa incoerência, o que dificultaria muito a comunicação com quem quer que seja. Em casos mais sérios, a própria capacidade de falar às vezes se degenera, sabe? Fica lenta, difícil, até um completo mutismo. Vitória abriu os olhos e ficou piscando, emudecida. É isso mesmo. Você não reage a nada, não sente nenhuma necessidade de falar. O mutismo pode ser uma característica da histeria, que foi o diagnóstico inicial dado pelo seu médico de família. Está lembrada?
Vitória não respondeu. Mas, mesmo que você não apresente mutismo completo, alguns pacientes cursam com essa espécie de inibição psicomotora progressiva que os deixa quietos e letárgicos, até a catatonia. Você poderia ficar catatônica, já imaginou? Sabe o que é catatônica? Você para de se mexer. As tarefas mais simples poderão ser muito difíceis. Os pacientes com esquizofrenia crônica acabam com múltiplos déficits no raciocínio, na atenção, na velocidade e habilidade de responder a estímulos motores, sensoriais e perceptuais. Isso significa que você pode não conseguir nem escovar os dentes. Você nem mesmo conseguirá cuidar da aparência e da higiene. Deixará de compreender o que as pessoas dizem. Terá muita dificuldade ou mesmo incapacidade completa na resolução de problemas. Outra pausa dramática, seguida de uma pigarreada. Ele balançava a caneta entre os dedos, fazendo um barulhinho desagradável. Por outro lado, é relativamente comum que haja alterações de humor repentinas e comportamentos tão inapropriados e bizarros que as pessoas não suportarão sua presença. Mas nesse estágio, você jamais poderá ficar solta ou voltar a ter uma vida normal. Perderá a capacidade de sentir prazer com qualquer coisa ou com qualquer pessoa. Inclusive, é possível desenvolver um quadro depressivo junto com a psicose. Em outras palavras, é uma sentença de morte em vida. Eu não sou psicótica. A recusa passou pela mente de Vitória. Mas ela não quis falar nada. Tinha que aprender a jogar o joguinho do Dr. Miller. Fazer de conta, se fingir de boba ou algo do tipo. Mas era só uma ideia embrionária. Naquele momento, ela não parou para pensar que a diminuição da agressividade da fúria e aquela pseudo-calmaria, ainda que meio fervente, poderia ser ação da medicação. Ela só queria ficar quieta, queria ficar sozinha, queria não pensar em nada, queria apagar. Pelo menos, as dores estavam melhores, quase não incomodavam, mas não estava totalmente com sono. Sentia a respiração profunda e pesada. Mas essa evolução sombria da doença pode não acontecer. O Dr. Miller ainda estava falando? Vitória tinha perdido o fio da meada. Tinha se abstraído do ambiente por alguns instantes. Instantes? Sei lá. Cada caso é um caso e nunca podemos prever o que realmente vai acontecer. E veja, estou aqui falando tudo isso porque quero vê-la submetendo ao tratamento. Ele abaixou de novo a cabeça para perto da cabeça dela. Você está me entendendo? Ótimo, resmungou Vitória. O quê? Ouviu o que eu disse? Estou entendendo, está bem. O Dr. Miller ergueu-se da cadeira e se aproximou ainda mais de Vitória. Ela estava com os olhos fechados de novo. Vitória. Ela não respondeu. Teria dormido? Esse não era o efeito esperado. O médico a chacoalhou pelo ombro. Vitória, está de brincadeira comigo? Por quê? A voz soou meio pastosa. Minha cara, eu aconselho a me ouvir e obedecer. Está ouvindo bem? E trate de se comportar como uma pessoa normal para o seu próprio bem. Um olhar firme e penetrante. Ele sabia o quanto aquilo a incomodava. Os olhos de Vitória, que costumavam fuzilar e relampejar diante dos dele, permaneceram opacos. Eu sei, disse ela com certo esforço. É tudo para o meu próprio bem. Ela tinha ouvido aquilo. O Dr. Miller deu um suspiro de alívio. Quanto a Vitória, ela fez menção de erguer o pescoço para dar ênfase às suas palavras.
mas não conseguiu. Pesava demais. Os músculos se contraíam de um modo estranho e a visão se revirou numa vertigem. Ai! Ela queria tanto que ele soubesse que ela sabia. Nada naquela conversa tinha sido para o próprio bem dela. Está com dor? Não. Está com sono? Vitória suspirou fundo, fechou os olhos. Vitória, o que está sentindo? Ele precisou repetir a pergunta mais 2 vezes. Não sei. Ele começou a anotar furiosamente suas impressões no caderno. Talvez ela só estivesse cansada? O efeito calmante da medicação a fizera finalmente sentir os efeitos de todo o estresse físico e emocional pelo qual passara. E ela estava desabando de esgotamento? Ou era puro fingimento? Em se tratando daquela pequena demônia, tudo podia acontecer. Então, o Dr. Miller acrescentou, com o semblante austero e a voz firme e grave: colabore comigo antes que seu estado fique tão grave que você nunca mais possa sair daqui. Está me ouvindo, menina? Porque a verdade é essa. Agressiva ou abobalhada, minha cara, você poderá terminar totalmente sozinha, isolada para sempre. Dessa vez, o comentário deixou Vitória bastante assustada, mas ela não demonstrou, não fez nada. Tentou encarar o médico corajosamente e fazer de conta que ele não tinha dito nada demais. Mas a imagem dele estava desfocada. Isolada, sozinha, se dependesse do pai dela? Não, isso não ia acontecer. Algo aconteceria, algo daria certo. E, quem sabe... A voz do Dr. Miller soou, desta vez, como que vinda de longe. Entretanto, fazendo o tratamento, você poderá ficar bem. O Dr. Ralph sabia que Vitória jamais sairia de Waverly Hills, mas era melhor deixar que a paciente tivesse um pouco de esperança. Um misto de medo e esperança. Essa era a receita certa. Só assim a doidinha talvez ficasse um pouco mais dócil para se lidar. Vitória sentia os olhos mais pesados. A fala estava difícil. Sentia vertigem após vertigem. De vez em quando, a musculatura das laterais do seu pescoço parecia se movimentar com espasmos involuntários. E, inexplicavelmente, Vitória não conseguia parar de mexer os pés. Mesmo presos às correias, de um lado para o outro, num movimento contínuo. O médico levantou a manta para ver o que era aquilo. Não pode parar de mexer esses pés, menina? O que está acontecendo? Vitória parecia longe. Não conseguia prestar atenção ao Dr. Miller e, depois de um tempo, mal escutava a voz dele. Ela lembrava da voz dele, sozinha. A palavra continuava soando estridente na alma dela. Embora ecoasse alto, Vitória sabia que aquela era uma palavra cheia de silêncio e de espinhos. Sozinha. Era só isso que ela ouvia. Isolada. Sozinha e isolada. Para sempre. Isso era o terror. O terror e o nada, completo e absoluto. Bem, finalmente o Dr. Miller percebeu que Vitória não pararia de abanar os pés. Percebia que a garota estava longe, mas acrescentou mesmo assim: como eu disse, senhorita de Angerville, você fique feliz por estar sendo tratada e seja muito boazinha. O Dr. Miller usou de novo aquele tom de voz ronronado. Acho que pode ser uma intoxicação aguda pelo remédio, dizia o Dr. Miller, para alguém que talvez estava no quarto. Ela não está dormindo.
mas rebaixou o sistema nervoso central. Reage à dor, abre os olhos ao ser chamada, mas não obedece a ordens simples. A frequência respiratória está normal. Está com alguns maneirismos ou, como posso dizer, primeiro foram os pés que não paravam, depois as mãos. Sem a manta para cobrir a paciente, a pele de Vitória estava arrepiada de frio, mas ela não esboçava nenhuma reação quanto ao desconforto. Vou dar uma olhada nela, respondeu a outra voz masculina. Era do neurologista de plantão. O senhor disse que lhe deu um antipsicótico? E quanto foi? Que adianta falar em dosagens se o doutor não conhece a medicação que administrei? É uma das últimas palavras em psicoses, mas a dose foi alta, a metade da dose máxima diária. De uma vez? Sim, preciso ver os resultados. Bom, claramente a dose foi alta demais para uma primeira vez. Aconselho o senhor a começar com uma dose mais baixa. Quanto tempo a droga fica no organismo? Me parece que a eliminação é lenta, levando até mais de 4 semanas. Apesar de o efeito imediato da droga ser rápido, como você mesmo pode constatar, não sabemos exatamente o porquê. Maravilha. O neurologista, que não passava dos 30, chamou Vitória pelo nome. A menina não abriu os olhos. Ele repetiu o chamado mais alto e Vitória abriu levemente os olhos, fechando-os em seguida. Vitória, aperte minha mão. Ele segurava a mão de Vitória entre a dele. Nada. Vitória, aperte minha mão. Nada outra vez. O médico calcou os nós dos dedos sobre o externo da paciente, provocando um estímulo doloroso. Vitória abriu os olhos e gemeu, baixo, tentando erguer o braço na direção da dor. Como estava amarrado, de nada adiantava, mas a cabeça abaixou na direção do externo e ela moveu o tórax um pouco, sinal de que localizava o estímulo doloroso. O neurologista aproveitou e perguntou: qual é o seu nome? Vitória ofereceu apenas balbucios e logo fechou os olhos novamente. O neurologista ergueu as pálpebras de Vitória, observando suas pupilas. Nenhuma reação por parte da paciente. Ele pegou o aparelho de pressão. A pressão dela está 9/6, baixa. Li algo sobre isso. Pode ser também efeito da medicação. Se baixar demais, melhor injetar fluidos nela. É claro, um sorriso contagiante. O neurologista pegou seu martelinho de ponta de borracha dura e testou alguns reflexos da jovem. Alguns estavam normais, outros alterados. Bem, Dr. Miller, a paciente de fato está num estado pré-comatoso e eu sugiro que reavalie a medicação. Vamos fazer uma lavagem gástrica. A medicação foi injetável. O outro homem franziu um pouco a testa, contrariado. Então é bom que o pessoal da enfermagem esteja de sobreaviso. Monitore a paciente a cada meia hora. Não sabemos se ela vai afundar mais ou se já atingiu um platô. Cuidado com a depressão respiratória. Se ela continuar como está, pode ser que já esteja bem amanhã. Quem sabe? Mas como o senhor disse que a droga demora a ser excretada? Perfeitamente, Dr. Conrad. Muito obrigado por sua avaliação. Dr. Miller pôs a mão sobre o ombro do neurologista e o foi conduzindo, empurrando de leve a porta do quarto 502. Qualquer intercorrência e o senhor será informado. Uma pinóia que será, foi o pensamento do Dr. Miller. Tendo o Dr. Conrad saído, o Dr. Miller chamou toda a equipe de enfermagem de plantão naquele andar e deu ordens expressas quanto ao cuidado com a paciente. Depois, ele mesmo se sentou em sua cadeira, caderno e caneta na mão, olhos cravados em Vitória,
que permaneceu descoberta. Ele a observava num misto de curiosidade e admiração. Curiosidade com o efeito da droga e admiração pela beleza ainda preservada, pelas formas deliciosas de seu corpo, jovem e rígido. Ele sabia que, se trancasse a porta, poderia tocá-la. Isso não era novidade, nem para ele, nem para nenhum dos outros psiquiatras. Muitas vezes, era só respirar no pescoço delas e se abriam todas, desejosas, loucas por um pouco de prazer. Geralmente, mulheres que tinham sido casadas podiam ter essas reações sexuais exacerbadas. Muitas vezes eram nesses momentos em que conseguiam acessar lembranças traumáticas e que as fazia falar e contar coisas do âmago. Freud tinha sua parcela de razão. Mas uma jovem como Vitória, provavelmente virgem, aquele não era o caminho. Independente disso, num outro momento ele podia facilmente acertar os ponteiros para obter dela o que queria. Naquele momento, porém, o Dr. Miller só queria ter certeza de que Vitória não entraria em coma profundo e morreria, o que iria arruinar seus planos. Afinal, ele queria realmente testar a clorpromazina e ver se havia resultados positivos e também que tipo de resultados. Queria ver se as alucinações desapareceriam, se os pensamentos e o discurso se tornariam menos desconexos e se Vitória viria a perceber que tivera de fato delírios diversos, inclusive os paranoides. O Dr. Miller já havia feito uso da clorpromazina em alguns poucos pacientes, mas eram pacientes mais velhos, com demência ou agitação neuropsicomotora, outros com alucinações psicóticas crônicas de anos, e até fizera tentativas em casos de epilepsia. Infelizmente, o estado geral da maioria desses pacientes já era degradante e avançado quando chegavam a Waverly Hills. Ralph Miller não teve o tempo necessário para estudar o comportamento efetivo da droga como gostaria. Uma vez, usara a clorpromazina numa jovem histérica com quadro de eclâmpsia. Os franceses tinham citado por alto que a clorpromazina poderia ser benéfica no controle da eclâmpsia, mas a mulher já tinha convulsionado várias vezes e o óbito foi inevitável, tanto para ela quanto para o feto. Enquanto passeava por essas lembranças, o Dr. Miller passeava os olhos novamente sobre Vitória, de cima para baixo, detendo-se nas partes que mais gostava, as coxas bem delineadas, os seios firmes, a cabeleira desordenada e aqueles lábios carnudos excitantes. Vitória Ann. Lindo nome. Vitória Ann. Era dele agora. De mais ninguém. Podia fazer o que quisesse com ela. Ela era a sua galinha dos ovos de ouro acadêmica. Jovem, forte, saudável fisicamente e presa no sanatório por tempo ilimitado. A paciente perfeita iria estudá-la até o âmago. Por mais que Milton John tivesse entregado a filha por motivos escusos, o fato é que o Dr. Miller não tinha o menor interesse naqueles pormenores. O que interessava é que ele queria acreditar, pelo que já presenciara, que Vitória realmente poderia estar apresentando os primeiros sinais de uma psicose. Mas ele não precisava restringir seus estudos apenas à mente da garota. Havia uma certa infinidade de outras coisas. Concentrado na respiração cadenciada de Vitória, em seu peito, que subia e descia, ele quase se esqueceu de onde estava e o que fazia.
Por fim, baixou os olhos para o caderno e escreveu: quadro neurológico, paciente abre os olhos ao ser chamada, não atende a ordem simples, reage à dor e aparentemente a localiza. Frequência respiratória normal. Sim, tudo isso iria dar certo. A seguir, anotou rapidamente o resultado da pesquisa de reflexos. Seria necessário fazer ajustes na dosagem da medicação, a fim de manter Vitória calma, sem excitação desordenada e acordada. Era tentativa e erro. Aquilo era fascinante. Estava ansioso para que a paciente acordasse. A enfermeira-chefe do plantão tinha feito um cronograma entre ela e suas auxiliares e entravam no quarto a cada meia hora. O Dr. Miller as dispensava com um gesto de cabeça. Ele continuava divagando. Havia ainda outra grande questão que vinha se delineando desde antes de Vitória escapar de Waverly Hills. Era um plano mais em um médio prazo, o que ele queria fazer com Vitória mais tarde. Talvez meses mais tarde. Funcionaria assim. No caso de que Vitória melhorasse significativamente de seus sintomas psicóticos, o Dr. Miller estava sonhando com a ideia de percorrer o caminho inverso. Isto é, que tipo de estímulos seriam mais eficazes para trazer de volta os sintomas ou criar sintomas novos. Medo, dor, privações de sono, de alimentos, de água, de luz, excesso de estímulos visual, auditivo, verbal, isolamento social ou convivência exagerada apenas com outros psicóticos, traumas, aprisionamento em solitária, drogas. Ele, Ralph Miller, já se sentia eufórico cada vez que pensava nisso e fazia suas anotações a respeito, planejando o futuro de Vitória. Ninguém podia dizer que a esquizofrenia era genética, puramente genética. Embora pudesse haver uma conexão, nem sempre era possível verificar tal conexão. Muitos pesquisadores de ponta presumiam que tinha que haver uma ação do meio ambiente externo e que o contexto familiar era muito importante. Bem, seria um experimento que o Dr. Miller teria o maior prazer de realizar. Adorava sentir, ouvir e ver. Como eram as reações primitivas do corpo de Vitória e admirar a fúria de seu id descontrolado. Só havia benefícios, o experimento lhe daria chances reais de contribuir com a comunidade médica. Afinal, quem já mimetizara algumas das facetas da suposta origem das psicoses? Naquele nível, ele achava que apenas as experiências médicas do Holocausto chegaram àquele patamar. Infelizmente, aquele reduto infinito de pessoas para realizar todo tipo de coisa havia acabado. Ele, enfim, se ergueu da cadeira, a puxou para os pés da cama, encostou-a à parede e saiu do quarto. No dia seguinte, esperava que a enfermeira responsável, trabalhando com toda a equipe da noite, tivesse informações importantes sobre o quanto Vitória dormiu, se acordou ainda durante a noite e qual seu estado de espírito.